Bom, pessoal, o intuito desse vídeo é a gente passar por todas as funcionalidades do Tower. Eu vou cadastrar todas as informações necessárias, eu vou explicar o que cada recurso da ferramenta faz e ao final eu vou executar um playbook não muito complexo. Ele basicamente vai verificar se eu estou com a última versão do Apache, vai atualizar caso não esteja, vai subir o serviço, vai copiar uma página HTML para a página de repositório e também vai instalar e atualizar o meu banco de dados Postgre. Tá? O script é simples porque o foco aqui não é ensinar playbook, o foco é ensinar na utilização da ferramenta e como você criar uma configuração rapidamente para começar a fazer as primeiras automações pelo Ansible da Red Hat. Tá? Então eu vou começar aqui pela funcionalidade de acesso, tá? E aqui a gente tem três opções: organizações, usuários e times. Antes eu vou aqui mudar de tela. Eu estou aqui na própria documentação do Ansible e é importante vocês entenderem o seguinte, né? A organização ela é o guarda-chuva de tudo. Então, para você criar um projeto, você tem que indicar a organização. Para você criar um time, você também tem inventário, jobs. Então, tudo começa com organização. E a gente pode refinar ainda mais. O que eu quero dizer com isso? A gente pode cadastrar debaixo de uma organização usuários, times e debaixo de times usuários. Então, essa é a forma que a ferramenta utiliza para fazer controles de acesso a automações. Você pode segregar times dentro de uma organização, você pode dar permissões diretamente para um usuário. Enfim, você tem diversas possibilidades para fazer a sua gestão de acesso. Tá? Então, esse conceito é importante vocês terem e por isso que eu trouxe essa imagem. Voltando aqui para a ferramenta, então para esse nosso hands-on, né, e para esse nosso, digamos assim, hello world aqui na ferramenta, vamos criar aqui uma organização. Então a gente vai clicar aqui no maisinho, vamos, sei lá, organização, vou pôr aqui organização ABC, por exemplo. Vou repetir aqui na descrição, não é obrigatório. Não vou pôr uma instância de grupo específica, tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer com que as automações rodem dentro de um grupo específico, onde todas as instâncias estejam rodando dentro desse grupo conforme configurações, você pode especificar. Para esse nosso exemplo, eu não vou colocar nada, não é obrigatório. A opção de quantidade máxima de host, o padrão é 0, ou seja, se eu deixar 0, é porque eu não estou colocando um limite de hosts que eu quero automatizar. Então eu vou deixar o padrão 0 mesmo para ficar um número indeterminado, um número infinito. Então eu vou salvar, criei aqui a organização. Agora eu vou criar um usuário qualquer, só para a gente fazer o cadastro completinho. Então, sei lá, vou para o usuário Vinícius, Arion. Aí eu sou obrigado a associar ele à organização. Vou colocar aqui essa organização que a gente acabou de criar, ABC. Beleza. E-mail eu vou colocar vinicius@vinicius.com. O usuário aqui na ferramenta vai ser, por exemplo, Vinícius. Senha Vinícius. Confirmar a senha. E eu vou falar que ele é um usuário do tipo administrador, porque aí eu consigo executar tudo. Se eventualmente eu precisar mostrar alguma coisa para vocês específica, eu já estou com um perfil de administrador. Mas só para vocês saberem, tem um tipo de usuário normal, ou seja, aquele usuário que ele tendo acesso para acessar algum playbook, ele vai conseguir, porém ele não vai poder criar usuários, criar automações, mas utilizar as existentes. O auditor é aquele tipo de usuário que ele não pode fazer nada na ferramenta, ele tem apenas permissões de consulta, então ele consegue entrar em tudo, mas só visualizar. Ele não consegue, por exemplo, executar tarefas, criar templates, inventários, enfim, ele é apenas um auditor. E o usuário administrador é aquele que faz tudo. Tá? Então esse é o usuário master, que é o que eu estou configurando aqui para esse usuário que a gente está criando. Beleza. Vamos supor que dentro dessa organização eu pertença ao time de desenvolvimento. Então eu vou criar aqui o time de desenvolvimento. Desenvolvimento. Beleza. Associado a essa organização ABC que a gente acabou de criar. E já vou colocar, tá salvando aqui, deixa eu
ver se já salvou, vou tentar de novo. Beleza, salvou. Então agora eu já vou incluir o usuário Vinícius. Ah, já está aqui o próprio usuário Vinícius, porque eu estou como administrador, então automaticamente eu entro nos grupos. Então assim, a gente já criou uma estrutura básica mínima necessária para a gente começar a brincadeira. Então eu criei a organização, criei o usuário, criei o time não é obrigatório, tá? Mas eu quis criar um time só para vocês verificarem. Coloquei o Vinícius dentro desse time. Maravilha. Então vamos agora executar propriamente um playbook. O que a gente precisa? Então agora eu estou aqui então, na parte de recursos, aqui ó, resources. A gente tem templates, credenciais, projetos, inventários e inventários vindos de um script. Então só para vocês entenderem, quando a gente trabalha só com Ansible, a gente tem lá um arquivo de inventário, onde a gente tem todos os hosts que a gente quer trabalhar. Eles podem estar separados logicamente ou não, né? Ou seja, você pode ter um colchete, né? Por exemplo, servidores web, e aí você coloca os IPs de servidor web. Banco de dados, aí você coloca os IPs de banco de dados. Enfim, o arquivo de repositório. Se você quiser importar ele, você vem aqui e faz a importação diretamente, a ferramenta já vai entender. Ou você pode vir na própria opção de inventários e colocar na mão. Tá? Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, eu vou colocar aqui o IP de uma distribuição Linux que eu estou rodando aqui, que vai ser nosso host. Então, só para vocês entenderem o ambiente que eu estou fazendo esse Hello World com vocês, vou trazer aqui a janelinha do meu Oracle VM, do VirtualBox. Então, eu estou rodando o Hell 8.2 e nesse Hell eu estou rodando o Ansible Tower. Tá? Se você não tiver licença, não tem problema, porque eles te disponibilizam uma licença para 60 dias para você conhecer a ferramenta. Então, o Tower está aqui e o meu host, né, o meu target, vai ser o Fedora. Então, eu criei uma outra VM com Fedora. O que eu precisei fazer? A única coisa que eu fiz no Fedora foi subir o SSH, né, então subi o serviço SSHD e configurei para que eu pudesse fazer acessos com o usuário root via SSH. Porque o Ansible trabalha dessa maneira. O Tower se comunica nos hosts por SSH. Tá? Então, foi a única coisa que eu fiz no Fedora, basicamente. E subi ele. E estou navegando aqui pelo Windows. Eu estou acessando o IP da minha VM do Hell 8.2 dentro de Windows. Tá? Então, só para vocês entenderem, esse é o meu ambiente. Então, aqui agora, eu vou criar um inventário dessa minha VM do Fedora, que vai ser meu host. Fedora, beleza? Então, ó, sempre organização obrigatória, né? Então está dentro da organização ABC. Aqui, por enquanto, não vou pôr mais nada, só esses campos obrigatórios mesmo. E vou salvar. Depois que eu salvo, ele vai me liberar essas opções em cima. Ó, salvou, liberou as opções. Então, hosts. Aqui eu vou cadastrar o IP dessa minha VM onde está o Fedora. Então vou colocar aqui o IP 192.168.15.98. Tá? Então esse é o Fedora. Muito bom. Então agora esse host já está aqui. Deixa eu só ver se ele já reconheceu. Vou voltar aqui. Ó, Fedora já está verdinho e já reconheceu. Maravilha. Porque, como que ele reconheceu? Porque o meu serviço de SSH já está executando. Maravilha. Agora eu vou criar um projeto. Né? Para a gente executar um playbook, um conjunto de playbook, a gente precisa criar um projeto. E no projeto, a gente vai apontar onde está o código-fonte das nossas automações, né, do nosso playbook, que é aquele arquivo YAML. Então, vou clicar aqui no maisinho. Vou pôr, sei lá, projeto Hello World. Beleza, vou copiar aqui na descrição, não é obrigatório, mas só estou repetindo. Marcar aqui a organização ABC que a gente criou. E aqui é o seguinte, ó. Onde que os meus playbooks podem estar armazenados? Eles podem estar armazenados na minha própria máquina, eles podem estar num GitHub, então ele vai trazer esses códigos fontes, pode estar no Subversion, no Red Hat Insights. Então essas são as fontes de dados que a gente pode trazer ao nosso playbook. Para esse nosso exemplo aqui, eu deixei na minha própria VM do Linux. Aqui está reclamando porque eu já tenho um projeto
que está utilizando, essa pasta local. Eu vou apagar ele só para não estragar o meu exemplo aqui. Aí eu vou voltar lá. Você não pode ter dois projetos apontando para a mesma origem de dados, tá bom? Então vamos novamente aqui criar um projeto. Então, projeto Hello World. Beleza. Copiar aqui na descrição. Colocar aqui na organização ABC. Eu vou falar que está aqui na minha máquina local. Beleza. Então ele aqui já trouxe. Eu tenho lá dentro, nesse caminho aqui, ó, varlib AWX Projects. Eu criei uma pastinha, meu primeiro projeto. Beleza. Dou um save. Maravilha. Agora, pessoal, o próximo passo é você criar as credenciais para você acessar o seu host. Tá? Eu já deixei criado aqui a credencial, porque você tem que pegar a chave privada do SSH, né? Então isso eu já fiz para ganhar tempo, mas só para vocês entenderem o que tem dentro de uma credencial, você fala qual que é o tipo da credencial. Então, no caso, eu coloquei Machine, que é a minha própria máquina, mas poderia ser, por exemplo, o Amazon, o Google Cloud, enfim, poderia ser qualquer serviço na nuvem, tá? E bastaria você configurar, colocar a chave, usuário e senha que ele acessaria. No meu caso, é minha própria máquina, estou colocando aqui o usuário de root, a minha chave privada aqui do SSH, tá bom? E é isso, tá? Então, as credenciais para acessar o meu host Fedora já estão cadastradas. Agora, o pulo do gato são os templates. O que o template faz? É obrigatório você criar um template para você começar a executar jobs. O template, ele vai amarrar todas as informações que eu já cadastrei aqui. Então, no template, a gente vai amarrar o inventário, o projeto e as credenciais para conseguir fazer uma automação. Vamos entrar aqui que vai ficar mais claro para vocês. Então, vou clicar no maisinho, vamos começar aqui um novo job template. Então, vou colocar exemplo, Hello World. Beleza. Pegar o campo obrigatório próximo é o tipo do job. Tem dois tipos, tá, pessoal? Você tem o run e o check. O run, efetivamente, ele vai executar e vai mudar o estado do host. O check não, ele não vai mudar o estado. Então é mais para você fazer uma auditagem, fazer algum teste, tá bom? Como eu quero efetivamente executar esse job, eu vou colocar o run, porque eu quero que ele mude o estado do meu host. Ou seja, nesse meu exemplo, eu quero que ele atualize e suba o serviço do Apache e também o do PostgreSQL. Então, por isso que eu quero que seja do tipo run. Que inventário? Qual que é o meu host? O Fedora, que eu acabei de criar com vocês. Então, estou falando que o inventário Fedora só tem um IP, tá? Eu poderia ter aqui um conjunto de uma lista enorme de IPs dentro desse meu inventário, mas para esse nosso exemplo simples aqui, é somente uma máquina, tá? Que é aquele IP que eu coloquei, mas poderia ser N. Qual que é o projeto? Por isso que eu digo que aqui a gente amarra tudo. É o projeto Hello World. E qual playbook? Eu tenho aqui algumas playbooks, mas essa que eu instalo o Apache e o PostgreSQL e subo uma página em HTML é esse aqui, webserver.yaml. Então, vou utilizar eles. Quais são as credenciais para eu acessar esse meu inventário? Aí é aquela credencial do Fedora que eu já havia criado, que é aqui você coloca o usuário e a senha e a chave do SSH. Beleza. Aqui no Forks é a quantidade de processos paralelos que você deseja executar. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo simples, eu só tenho um host. Então vai ser só um processo paralelo. Se eu deixar zero é o valor default. Por padrão, o Ansible trabalha de 4 em 4 processos. Então, por exemplo, se eu tiver 12 máquinas, essas 12 vão ser atingidas de 4 em 4. Mas eu posso colocar 12 processos, eu posso colocar 50 processos. É claro que quanto mais processos paralelos, mais disponibilidade de hardware, de memória eu vou ter que ter, tá bom? Mas vamos deixar aqui no padrão que é 4. Aqui mais... das opções obrigatórias é isso. Aí, pessoal, como eu estou instalando uma aplicação, eu tenho que ter privilégio de root. Então, eu vou marcar essa opção aqui, ó, Enable Privilege Escalation, tá bom? Para ele escalar o privilégio. E vou salvar. Está salvando. Quando ele salvar, vai me liberar esse botão Launch. Liberou o botão Launch, ó. Então, vamos ver se vai executar com sucesso essa primeira vez. Vamos ver, já cliquei no Launch. Começou a execução.
Então agora ó, ele está instalando, atualizando para a versão mais recente do Apache. Tá? Isso aí foi um playbook simplesinho que eu criei. Então tá indo, aqui demora um pouco porque ele está utilizando o comando yum para ver, então ele está indo até os servidores e verificando se a versão que eu tenho é a última, né? Então tem esse tempo aí da conexão. Ele atualizou, agora ele está subindo o serviço do Apache, está alterando as configurações, eu estou mandando ele enviar um arquivo de configuração para essa minha instância do servidor web, tá? Eu já quero que ele suba pré-configurado e agora está fazendo o mesmo passo a passo aqui com o banco de dados. Então, ó, terminou, pessoal. Então foi com sucesso, tá bom? Uma característica legal. Vocês podem ver que aqui o changed está igual a 0. Por quê, pessoal? Uma característica do Ansible é que ele é idempotente. O que isso significa? Se eu executei uma vez ele e ele já alterou todos os estados que eu coloquei no meu playbook, o que acontece? Se eu executar 2, 3, 10, 100, 200 vezes, ele não vai ser burro de fazer tudo de novo. Então ele sempre compara o estado atual do host com o estado que eu estou sugerindo alterar no playbook. Se o estado já está igual, ele não vai fazer de novo. Então por isso que aqui deu change 0. Como eu já havia executado esse script antes de começar a gravação, então já está tudo ok no meu ambiente. É por causa disso. Se fosse a minha primeira execução, o change estaria 4. Porque ele teria efetivamente atualizado o meu servidor Apache e atualizado o meu banco de dados, tá bom, pessoal? Então, isso que significa ser idempotente. Ele não fica fazendo sempre as mesmas coisas tantas quantas vezes eu executar o playbook, não. Ele compara estados. Então, isso é uma característica importante e inteligente da ferramenta. A gente tem agora, então agora a gente executou, né, passamos por todas as etapas aqui, então eu vou mostrar um pouco das visualizações. Então a gente tem o dashboard, tá? Aqui no dashboard a gente tem a visão de todos os hosts que a gente tem configurado, o total de falhas que tivemos, a quantidade total de inventários, de projetos, e a gente tem aqui um gráfico mostrando ao longo do tempo a quantidade de execuções com sucesso versus execuções com falha. Tá? Então a gente tem aqui tudo centralizado. É claro que aqui nesse nosso exemplo, o nosso mundo está pequeno, né? A gente tem, enfim, 3 hosts apenas, 2 inventários, mas imagine você estando numa organização que tem diversos hosts na nuvem, hosts on-premise locais na empresa. Esse dashboard passa a ser muito mais útil, porque você consegue ter uma visão de todo o ambiente complexo da empresa e de todo o seu gigantismo em uma tela centralizada. Então, esse é um dos benefícios do Tower, é você ter uma gestão central, independente da quantidade de hosts que você tenha configurado, independente da quantidade de hosts da sua organização. Tá bom, pessoal? Então, aqui ele mostra também os templates que foram recentemente utilizados, os jobs que foram recentemente executados, tá bom? A gente também tem aqui na parte de views os jobs. Calma que está carregando, então aqui eu consigo verificar todos os jobs que foram executados até agora. Eu tenho também a versão expandida, onde ele me traz um pouquinho mais de detalhes, que horas que começou, que horas que terminou, quem executou, qual que era o projeto, o inventário, então você tem todas as informações. Por exemplo, vamos pegar aqui essa execução 37 que deu erro. Vamos clicar aqui na exclamação. Aqui a gente consegue ver qual foi o motivo do erro. Nesse caso, o erro está pequeno, está dando para ler facilmente, mas se ele fosse um erro grande, que não cabe na tela, bastaria você clicar na linha do erro, que ele traria uma visualização mais completa do erro, tá bom, pessoal? Você também pode agendar jobs, tá? Eu acabei não agendando, eu mandei executar, e a ferramenta também já tem algumas rotinas agendadas. Você pode ter uma visualização personalizada aqui no My View, tá? Na verdade, personalizada no sentido de que você vê todos os jobs que você executou, né? Como eu estou aqui como um usuário administrador, eu posso ver tudo, mas cada um vê aquilo que pode ver e aquilo que executou, tá bom, pessoal? Bom, então a gente já passou por todas as opções de visualizações, de recursos e de acesso. Vamos agora ver um pouco as opções administrativas da ferramenta.
Vocês se lembram, né, que a gente aqui, quando vai cadastrar uma credencial, deixa eu só refrescar a memória de vocês, a gente escolhe o tipo, né? Então, que nem aqui eu escolhi o tipo máquina porque eu estou acessando a minha própria máquina local, poderia ser na nuvem. Então, esse credential type, você pode criar novos tipos de credenciais. E aí você faz nessa opção credential types, tá bom, pessoal? Então, geralmente não precisa, tá? Já tem os tipos necessários, mas você também pode criar. Notificações, um outro recurso bacana da ferramenta. A gente pode querer, por exemplo, ser notificado por e-mail. Então aqui as opções, né? Os tipos de notificações. A gente pode configurar um e-mail, e aí você coloca o e-mail enviador, faz as configurações de porta do e-mail e toda vez que tiver alguma intercorrência, você vai ser alertado por e-mail. Você também pode notificar atualizando o Grafana, e aí você vai tendo todos aqueles gráficos bacanas desse framework. Enfim, você define que forma que você quer ser notificado. Tem também a ferramenta de colaboração Slack, tá, pessoal? Então, a gente também consegue criar notificações por organização e por tipo, tá? Isso é bastante importante. A parte de gestão de jobs, a gente já tem aqui algumas atividades que estão inclusive aqui no Schedule, onde ele faz algumas limpezas de sessões, de tokens expirados, enfim, ele faz uma limpeza na ferramenta que com o tempo vai acumulando. Então isso aqui já vem pré-configurado e também já vem esquedulado, né? Só para refrescar a memória, se a gente está aqui em Schedule, essas opções já estão. Aqui em Settings, tem também bastante coisa legal. Para quem já conhece Playbook, né, dentro de um Playbook a gente tem módulos, que seriam, digamos assim, os comandos que a gente pode executar. Então, por exemplo, a gente consegue ver todos os módulos que estão disponíveis para a gente colocar no nosso Playbook. Tá? Então, os comandos de atualização de pacote, ping, enfim, diversos comandos aqui do Linux. É claro que você não fica restrito só a isso, tá bom, pessoal? Da própria Red Hat, parceiros que são certificados e que te entregam um conjunto amplo de plugins e de módulos. Por exemplo, a gente tem módulos da Amazon, então a gente consegue criar, estopar, excluir instâncias do EC2, a gente consegue escalar aplicações, enfim, a gente consegue fazer toda a administração dos serviços da Amazon a partir dos módulos que eles oferecem. A Cisco também fornece um conjunto amplo de módulos e plugins para a gente conseguir se comunicar por automações, por exemplo, com os roteadores e assim por diante. Então é uma gama muito grande que a gente pode ir incorporando a solução. Onde a gente consegue buscar esses módulos a mais que eu comentei com vocês. Se a gente entrar aqui na nuvem da Red Hat, a gente vai acessar um serviço que é relativamente novo, que é o Red Hat Automation Platform. Então aqui, ó, Red Hat Ansible Automation Platform. Então aqui, pessoal, como que funciona, só para vocês entenderem. Hoje a Red Hat não vende a solução do Tower isoladamente. Hoje ela vende dentro de um pacote maior que engloba não só o Tower, como essa plataforma aqui, o Automation Platform. Aqui, por exemplo, na parte do Automation Analytics, a gente consegue ter alguns gráficos dos clusters que estão sob a orquestração do Tower, das organizations, né, as organizações que a gente vai cadastrando lá. Ele também tem a parte de Automation Calculator, que ele mostra o quanto você já economizou com automações. Então você coloca aqui o preço médio de salário do seu time e quanto mais ou menos você acha que custa um processo, ele vai calculando o quanto você já economizou com as automações. Você também tem acesso às notificações e aí você pode me perguntar, porra, mas como que ele consegue verificar as informações do Tower que estão no meu servidor? É que se a gente vier aqui no Tower, em Settings, a gente vem aqui em System, e nessas opções, ó, Gather Data for Automation Analytics, você marca essa opção, coloca o seu usuário lá da Red Hat e ele vai, de tempos em tempos, mandando todas as informações do seu Tower para a nuvem da Red Hat. E aí, por isso que quando a gente entra aqui nessa solução deles,
a gente já consegue ver dados referentes ao nosso Ansible Tower, tá, pessoal? Então existe essa integração que a gente tem que ativar lá no Tower. Aqui no Automation Hub é onde a gente encontra efetivamente o que eu comentei com vocês. Os módulos e plugins de parceiros. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os módulos da Amazon. Vamos ver o que a Amazon já tem disponível para a gente conseguir automatizar o AWS. Vamos ver. Está um pouco lento aqui, vamos buscar aqui por Amazon. Ó, então reparem, pessoal, aqui nessa tela que já são diversos parceiros. Reparem, ó, certificado. Então são módulos que funcionam, você não vai ter dor de cabeça e eles serão todo o suporte da Red Hat caso você enfrente alguma dificuldade. Então, beleza. Pegamos aqui o da Amazon. Ó, a Amazon tem 39 módulos e 27 plugins. Vamos dar uma espiadinha aqui para ver o que a gente tem de módulos. Vamos aqui na parte de documentação. Então, por exemplo, olha a lista de coisas, de comandos que a gente consegue fazer no AWS. Então, sei lá, criar e excluir uma imagem no EC2, fazer a gestão dos objetos S3, criar e remover tags no EC2 Resource. Enfim, ó, pessoal, a gente consegue fazer diversas operações com os serviços da Amazon. Por exemplo, né, vamos pegar agora a Cisco, vamos ver o que a Cisco tem aí de módulos para nos oferecer, né, para que a gente consiga utilizar nossos playbooks. Ó, Cisco tem um monte de coisa. Vamos pegar, por exemplo, aqui do iOS. Vamos ver o que eu tenho aqui de módulos. Ó, então aqui tem diversos comandos, né, para a gente acessar funcionalidades, recursos do roteador. Enfim, pessoal, esse Automation Hub é muito bacana, principalmente quando a sua automação já é um pouco mais complexa. Depende de você criar playbooks que trabalhem dentro, por exemplo, da nuvem, e aí a gente consegue ter diversos módulos da Amazon, do Google, da Microsoft Azure também tem aqui. Então já tem muita coisa pronta, tá? E certificada pela Red Hat. Então esse Automation Hub, o que vocês precisarem para acessar devices, roteadores, firewall, nuvem, enfim, vocês encontram aqui. Tá bom, pessoal? E por fim, um outro serviço novo que é o catálogo de serviço. Isso aqui, pessoal, é similar ao catálogo de serviço do ITIL. Por quê? Você consegue criar um catálogo de serviço de todos os serviços, de todos os departamentos da sua empresa. Então vamos supor que você trabalha numa grande companhia e que o pessoal de TI, né, tem a parte dos desenvolvedores, eles vão ter o conjunto de automações deles, o pessoal da infra vai ter os seus respectivos playbooks, as equipes de negócio também podem ter as suas automações. Então a gente consegue criar de uma maneira centralizada todo o catálogo de serviços de automação que já existem e que estão na ferramenta do Tower, de uma maneira que todos possam acessar esse catálogo e utilizarem essas automações. E aí você consegue criar grupos de acesso a determinadas automações. Então quem é de desenvolvimento, de TI, enxerga aquilo que pode enxergar. Quem é da área de negócio enxerga as automações que pode enxergar. Tudo isso configurável por grupos de acesso. Inclusive existem fluxos de aprovação, o que lembra muito os catálogos de serviço do ITIL, conforme eu comentei. Então, pessoal, é também um recurso muito legal, é um recurso relativamente novo e que melhora a experiência do usuário com as automações de uma maneira geral. Então, a gente fez aqui um overview, passando por tudo da ferramenta da Red Hat, desde o Tower até o Automation Platform, e mostrar para vocês como a gente já tendo algum playbook pronto, como é fácil subir na solução da Red Hat, utilizar todo o poder dela. Pessoal, é isso.